Beth e Betinha, que tem uma história tão linda, né? Elas começaram novinhas, o pai era músico. O pai delas acaba morando em Potaporã, na verdade em Pedro Juan Cabaleiro. Que a Betinha era mais nova que a Era Beth, mais nova, né? mas começa a tocar antes. E aí, quando o pai vê que a irmã, com as duas irmãs juntos, dava certo, elas montam a dupla daí. O que eu achei legal é que elas tiveram aula de música, Tiveram né? aula de música, Uma grande maioria desses artistas... o pai era maestro, eram artistas, né, empíricos, intuitivos, aprendiam autodidatas, né? De o música, interessante, né? é que Beth e Betinha começam a cantar praticamente em Guarani já, porque elas moravam em Pedro Juan e começam a cantar numa rádio de lá e participar dos programas e tal, da ZP15, que era uma rádio famosa lá da fronteira, e elas ganham um concurso lá com músicas em Guarani e por isso acabam sendo batizadas as Princesinhas da Fronteira. Que elas tiveram uma dupla também com Rodrigues e Rodriguinho, né? Eram o quê? Foi assim, a Beth e Betinha em 58, se não me engano, elas vieram tocar aqui, né, fazer divulgação nas rádios, e eles ficam sabendo que o circo do Inhopai estava aqui em Campo Grande, Inhopai e Inhofilho, que era ali perto do Mercadão. O circo estava lá. Elas acabam sendo convidadas e vão cantar lá. Quando chegam lá, estava o Rodrigues e o Rodriguinho, que era uma dupla que vinha do norte, vinha do Mato Grosso do norte, digamos assim. Eram baianos, né? Eram baianos. E acabam fazendo vários shows por uns 2 anos e depois eles acabam casando, né? As irmãs com os irmãos acabam casando, tendo vários filhos e tal, e separando depois. E como a Beth e Betinha tinham os filhos para criar, né? Elas tiveram que dar um duro danado. Então, acredito que Beth e Betinha teve uma vida mais dura mesmo do que as outras duplas. Até hoje, né? Até hoje, E o Elinho do bandoneon? O Elinho também começou, né, bastante tempo, tem muita influência dos correntinos, né? Viveu na verdade, um o tempo. Elinho do bandoneon começou a tocar bandoneon depois, na verdade, né? O Elinho, ele com certeza é do instrumento um dos grandes caras que fizeram a transformação também. Então, ele começa tocando com a Mambaia Mambaí, e depois ele acaba conhecendo o Hermínio Gimenez, que é um grande maestro paraguaio, né? O cara que fez Meu Primeiro Amor, Lerrania, né? E que vivia e na vários Argentina, outros. né? E por causa do Hermínio começa a tocar bandoneon. Né? Ele chega para ele, eu queria aprender a tocar e tal, vai para Correntes que a gente te ensina e tal. Ele já tocava alguma coisa nessa época? Tocava acordeon, inclusive os primeiros discos do Elinho, que foi gravado também na Califórnia, é como acordeonista. Depois é que ele vira bandoneon, inclusive o Ado faz uma aposta com ele de que ele não ia conseguir tocar o bandoneon e tal. E depois de 1 mês o Elinho volta para casa do Ado tocando e ganha o uísque. E Jandira e Benítez, tem uma história muito, muito legal também, né? Olha, provavelmente, assim, nessa década de 70, a gente tinha um tripé dos mais famosos. Era Zé Correia, né? Quando tinha exposição, o Zé Correia fazia os shows pro povão. Délia e Delinha tocava para os fazendeiros, digamos assim, e a Jandira e Benítez faziam as festas, digamos assim. Então era meio que um tripé, o tripé que eram os artistas mais populares, digamos assim. Você menciona aí no livro que a Jandira ela teve a Boate Caravelle, né, e que trouxe o maestro, e que
inclusive conheceu o Benítez, porque a história do Benítez foi diferente, né? Ele começou lá em Ponta Porã, que a gente vai falar. Mas eu me lembro muito deles nas churrascarias, que foi um outro espaço que aconteceu depois e que talvez tenha sido o primeiro da música ao vivo em bares e restaurantes, né? Jandira e Benítez foi a dupla, foram os artistas que, digamos assim, formataram a música da noite, digamos, em Campo Grande. Então, por exemplo, Cabana Gaúcha, na Afonso Pena, que era uma das churrascarias mais famosas daqui por muito tempo, era onde eles trabalhavam sem som mesmo, de mesa em mesa, tocava ali 10 minutos em cada mesa durante a noite inteira. E eles ganhavam uma paga do restaurante, pouca, porque o dono sabia que os caras davam a caixinha, aquela né? caixinha e tal. Então, foram os primeiros artistas daqui que fizeram essa música da noite, né? E levaram a música da fronteira para a noite campograndense mesmo. Tanto que eu mesmo, quando cheguei aqui em Campo Grande, na década de 80, eu lembro muito de ir com meu pai na Cabana Gaúcha. Essa tradição é tamanha que eles viram um potencial e fundaram La Carreta, né? Justamente por sentir que essa música tinha uma aceitação na noite de Campo Grande. Agora, eles começaram separados, né? O Benítez começou em Pedro Juan. O Benítez começa em Pedro Juan, tocando com um grupo de baile, tocava saxofone. Nada a ver, né? Saxofone. E aí, quando um trio paraguaio vem convidado para tocar aqui em Campo Grande, eu não sei se eu acho que já vem para o Caravelli já, que ele acaba conhecendo a Jandira. A Jandira se encanta, o objetivo desse grupo do Benítez era ir para a Europa, era tocar em cruzeiro, era ir para a Europa, mas quando chegam aqui, a Jandira contrata eles por um mês. Né? Então faz um contrato e tal, e ali já os dois começam a ter uma relação e acabam depois namorados, depois casando, né? Sufriendo voy por el mundo, aunque de lejos sin tu querer, iré cumpliendo las penas de causa y te arrastra a sufrir. Porque mujer te olvidaste ya desde Xero Haiku. Y sé que hoy para siempre ya seré llama, llevo de mí. Sufriendo voy por el mundo, aunque de lejos sin tu querer, iré cumpliendo las penas de causa y te arrastra a sufrir. Tinha uma gravadora em Assunção chamada Cerro Corá, né? E essa gravadora, foram alguns artistas daqui gravar lá, Dino Rocha, Adail Tesouro, que vão gravar lá, e essa gravadora vê o potencial tão grande daqui, dos artistas daqui, que acaba fundando uma filial aqui em Campo Grande e batiza de Melodias Discos, né? E gravam vários artistas daqui. Em que época isso? Assim, na década de 70. De 70. Que é quando vem daí Los Tames, por exemplo, com o Vitor Hugo de la Sierra, né? Eles acabam... O que acontecia? O Paraguai é um país que não tinha tanto... Hoje tem 6 milhões de habitantes. Então, eles percebem, na década de 70, que tinha um mercado para essa música paraguaia e começam a vir para cá. Então, Los Tames, que era um grupo de Ponta Porã, começa a vir para cá direto, ao ponto do Vitor Hugo acabar depois morando aqui até hoje, né? Tinha uns clubes aqui que eram muito importantes também para a música, que contratavam os grupos ano por ano, entendeu? Então, o Los Tames tocou no clube, no União dos Sargentos, só que daí Libanês, já não era Los... Surian. Surian, Libanês, União dos Sargentos, tinha as bandas. Ele fez o Los Masters também. Aí eles rebatizavam, né? Tudo Los Masters, Los Tames, é muito engraçado. Né? Sé que tienes otro amor, que ya no cuento para ti, y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di.
soy algo fácil de olvidar. A gente podia falar um pouquinho do Tostão e Cruzeiro, que era o Aurélio Miranda, né? E o Adi. Cruzeiro e Tostão. Adi Boniati, Cruzeiro e Tostão. Como é que foi o começo deles? O pai do Tostão tinha um circo, né? O pai do Tostão tinha um hotel ali. Mas ele tinha um circo que também. veio depois, né? É muito engraçado, né? Porque o pai do Tostão é meio como os pais de Francisco, assim, era um cara que apostava totalmente no filho, né? Então, nesse hotel, quem estava hospedado era o Aurélio Miranda, que estava vindo do norte também. Foi um dos poucos artistas que vieram do norte e ficaram mesmo aqui no sul do Mato Grosso. A Aurélia é de Pochorel, né? Perto de Cuiabá. Quando ele vê o Tostão, que era o Adi, né? Cantando e tal, ele engraxava sapato, ficava cantando, pombinha branca e tal, porque os pais do Tostão, lá no Paraná, eles já tinham um trio lá que eles ficavam cantando nas colônias e tal. Quando o Aurélio viu isso, muito safo, né? Não tinha dinheiro para pagar o hotel e tal, vendia enciclopédia, ele chega no pai do Tostão falando, o seu filho tem até talento e tal, mas se eu não pagar o hotel, tem mais talento ainda, né? E ele acaba padrinhando ali o Tostão e ensinando o Tostão tudo, porque o Tostão não cantava nada. O que acontece? Nessa questão de matéria paga, eles vão para a gravadora Califórnia por intermédio da Adelinha, né? A Adelinha vira madrinha do Aurélio e leva a dupla lá para o Mário Vieira. O pai do Tostão paga e eles gravam o primeiro disco. É assim que começa o Cruzeiro e Tostão. Cruzeiro e Tostão. E quando é que eles colocaram o centavo nessa história? Essa questão do trio, porque antes era dupla. Qual que é a importância do Zé Correia? Ele traz o acordeon para frente do palco. Então era só antes era só um acompanhante ali. Era um preenchimento e depois passou a ser mais um artista. Então de dupla. E isso acaba influenciando as duplas daqui e acabam virando trios, entendeu? E nessa onda, o Cruzeiro e Tostão acabam falando, não, a gente tem que colocar um acordeonista e tal. E descobrem esse rapaz, digamos assim, que era um moleque, ainda era menor de idade, lá perto de Dourados, e acaba incorporando a dupla e acaba virando trio. Então virou Cruzeiro, Tostão e Centavo. E aí quando o Centavo foi embora, eles ficaram só Cruzeiro e Tostão, queriam mais um outro acordeonista, e aí que entrou o Guarani. O primeiro Guarani não é o Guarani, você sabia? Porque foi assim... Mas era um Guarani. Era Guarani, mas era um vizinho deles lá, porque eles entram no primeiro festão e precisavam de um sanfoneiro e eles acabam pegando o Jairo, que era um vizinho da Adelinha, onde eles jogavam carteado. E esse cara tocava todas as músicas, mas não era artista. E o Aurélio e o Tostão, que eram bons de bico, acabam convencendo esse cara a entrar no festival, e como Cruzeiro, Tostão e Guarani. Então, eles acabam ganhando o festival com Estrada de Chão. O Guarani conta que ele estava na plateia, Estava na plateia, vendo, e como esse cara não era artista, ele sai e daí entra o Guarani. Que também não tocava na época, assim, ele começou a tocar... O Guarani é mais novo que esse pessoal, né? Era bem mais novo, ele era de uma geração da Lígia Mourão. Era um pessoal mais novo, entendeu? Então, quando o Guarani entra, o Aurélio já não estava mais. Daí já vira Tostão e Guarani. E o Aurélio, assim, a carreira solo do Aurélio? O Aurélio é um grande violeiro, né? Além de músico, ele é uma figuraça, né? Então, ele tem altas histórias de vender túmulo, né? Vender enciclopédia. Ele fala que começou a cantar porque ele saía lá no Mato Grosso para vender pão nas chácaras e tal, com cesto, né? Então, saía gritando, olha o pão e tal, e quando ele chegava na casa das pessoas, meu filho, você tem uma voz tão legal, tão bonita e tal. Então, ali ele já começa a sentir o dom dele. E é um cara que trabalha muito marketing pessoal, né?
É um cara que é um contador de causos também. E como alguns músicos, começou nas boates, né? O Aurélio começou na rádio, ele tinha uma dupla em Cuiabá, e começou nas rádios de Cuiabá, na verdade, o Aurélio. E desce para cá porque a música daqui do sul do Mato Grosso já era muito mais desenvolvida com a música de lá. Então ele sente isso também e vem descendo de carona, fica um tempo em Aquidauana tocando nos cinemas também e acaba vindo para cá, para Campo Grande, sem estrutura nenhuma, né? O Aurélio passa vários perrengues aqui e acaba indo tocando nas boates também. Que dormia no banco da praça? Dormia no banco da praça, ali na Praça de Coelho. Aliás, tinha um lugar ali na frente do relógio, que diz que é hoje uma farmácia. Cinelândia, eu acho que chamava. Bar Cinelândia, que era muito famoso na época. A Delinha fala disso também. Era o lugar da música daqui e tinha boate famosíssima, porque era o Recanto das Corujas, que era, né, onde o pessoal ia tocar também. Estrada de chão, o seu tempo se foi. Cadê a pionada, poeiras e bois cobriram de preto a estrada de chão, e mais preto é o luto do meu coração.